Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Hoje nós estamos aqui para ter uma aula de Word, como formatar um texto, tá? Vamos escolher fonte, alinhar o texto, colocar parágrafo, espaçamento de linha. Nós temos aqui um texto, nós temos aqui o título do texto, conteúdo do texto, e nós temos o local de onde foi extraído o texto, né? Ou no caso, o escritor, o ano, o local onde foi publicado. Então, para nós podermos primeiro, vamos começar pelo título. Nós temos aqui o título, nós selecionamos. Quando aparece essa setinha branca nessa posição, nós podemos selecionar a linha toda, ou então nós podemos usar esse formato, tá? Clica o mouse, o botão esquerdo do mouse, segura e arrasta até o local onde você deseja formatar. Então, aqui nós temos, vou ensinar a forma mais rápida, também depois eu vou estar dando uma outra aula, onde vamos poder ensinar a forma um pouquinho mais, com um caminho mais extenso. Então, a forma mais rápida é aqui, nós temos essa parte aqui na barra de ferramentas, tá? Nós temos a barra de ferramentas do aplicativo do Word. Aqui nós escolhemos a fonte, ou seja, o estilo de letra, tá? Então, aqui nós temos vários formatos de letra. Vamos escolher aqui o Arial Black, tá? Por se tratar de um título, nós podemos usar uma fonte mais destacada, no caso Arial Black. Claro, se for para uma monografia, um relatório, existe sim a forma técnica seguida pela BNT. Mas no caso aqui, vamos fazer uma coisa mais informal, tá? Então, eu coloquei o Arial Black, é um título, nós podemos pôr um tamanho. Ao lado aqui da fonte, nós temos o tamanho da fonte, tá? O tamanho que aparece para nós é o 13,5 pt, seria ponto, tá? É o tamanho dela. Vamos colocar um tamanho 20, certo? Então, o título, nós colocamos a fonte Arial Black, tamanho 20. Nós podemos também centralizar essa fonte, tá? Vamos centralizar a fonte, colocar ela alinhada ao meio da página. Então, seguindo aqui na barra de ferramenta, nós temos aqui alinhamento à esquerda, alinhamento centralizado, alinhamento à direita e o justificado, tá? Então, nós queremos o centralizado. Vamos colocar esse título ao centro. Por se tratar de um título, nós também podemos colocar uma cor nessa fonte. E também estaria nessa região da formatação. Nós pode-se verificar que está escrito aqui, fonte, parágrafo, estilo. Então, nós vamos ficar nessa parte de fonte. Então, vamos pegar uma cor. Aqui nós temos, nos efeitos, nós temos um marcador, tá? Seria a mesma coisa que você pegar, passar um marcador de texto em cima do seu texto. E nós temos aqui a cor da fonte. Nós clicamos na setinha, sempre clicamos na setinha para abrir a caixa de diálogo dessa ferramenta. Então, clico aqui, escolho uma cor de fonte, vou colocar vermelha, que é bem mais destacada, tá? Nós podemos também sublinhar, né, para destacar o título. Tá aqui, ó. Nós temos o sublinhado, o itálico, negrito, tá? Então, vamos sublinhar a fonte. Nós colocamos um risco embaixo desse título, tá? Então, o nosso título está formatado. Então, o que nós usamos aqui no título? Nós usamos a fonte, usamos o tamanho da fonte, usamos o sublinhado e a cor da fonte, certo? Também, no parágrafo, nós usamos o alinhamento centralizado, ok? Seguindo, vamos ao conteúdo do texto.
Pegando o conteúdo do texto, da mesma forma, posso usar o mouse assim, que ele seleciona a linha inteira, ou posso usar esse formato em I, que clicando, segurando e arrastando, ele vai selecionar também da mesma forma. Toda vez que vamos formatar qualquer coisa dentro de um texto, seja ele fonte ou imagem, seja o que for, você tem que selecionar, ou seja, mostrar ao computador o que você quer modificar no seu texto, tá? Então, nós pegamos aqui o formato em I, da mesma forma que fizemos ao título. Clica o botão esquerdo do mouse, segura o botão e arrasta até onde você deseja formatar. No nosso caso, seria só o conteúdo do texto, tá? O que vamos fazer no conteúdo desse texto? Primeiro, vamos arrumar a nossa fonte, tá? Vamos utilizar a fonte Arial. Aqui nós usamos Arial Black e aqui nós vamos usar o Arial comum, tá? Vamos vir aqui em fonte, clica na setinha, vamos vir aqui e clicamos em Arial. É o nome dessa fonte. Não mudou muita coisa, né? Da que estava antes, não mudou muita coisa. Mas seguimos em frente. Conteúdo do texto, nós podemos usar tamanho da fonte, tamanho 12, tamanho 14. Como aqui nós usamos o tamanho 18 ou 20, agora não me recordo, foi de tamanho 18, vamos usar o tamanho 14, tá? É um tamanho bom para leitura, não é um texto técnico, como eu havia dito, né? Porque se fosse um texto técnico, nós deveríamos usar as normas da ABNT, que seria a Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Aí existe umas regras, no caso para monografia, uma regra, para um relatório, outra regra, tá? Depois, mais para frente, nós podemos estudar sobre a ABNT. Então, aqui eu selecionei o texto, já escolhi o tipo da fonte, o tamanho da fonte. E por se tratar de um texto, eu não preciso colocá-lo em negrito, não preciso colocar em itálico e nem em sublinhado, não preciso. Posso pôr cor? É um texto informal, podemos pôr cor. Já usamos o vermelho em cima, vamos pôr um azul marinho aqui na fonte, tá? Até aí, com a fonte, tudo certinho. Essa é a forma da gente formatar a fonte. Agora nós podemos alinhar o texto, porque se você verificar, ele está alinhado do lado esquerdo, mas ele está totalmente desalinhado do lado direito. Então, vamos alinhar. Nós temos o centralizado, que não é apropriado para um texto. Se fosse uma poesia, poderia até ser, uma música poderia ser, mas para um texto não é apropriado. Temos o alinhamento à direita, que acontece o inverso da esquerda, ele alinha totalmente a margem esquerda, mas desalinha a parte, ele alinha totalmente a parte direita, mas desalinha a parte esquerda. E nós temos o justificado, que seria, visualmente falando, o mais adequado para um texto, onde ele alinhou totalmente o texto, tanto esquerda como direita. Tá? Terminamos? Poderíamos dizer que sim, mas nós temos também os parágrafos. Antigamente, nós usávamos a barra de espaço nas máquinas de datilografia para poder dar espaços no texto. Com a informática, tudo isso mudou, ficou mais automatizado, mais prático, tá? Então, como que nós podemos fazer nosso parágrafo? Nós podemos utilizar aqui essa reguinha que está aqui em cima. Se você não tem essa reguinha aparecendo aí, daqui a pouquinho eu mostro para vocês como que